possível estabelecer um regime de segregação racial como o apartheid nos dias atuais? Será que o mundo pode vivenciar um novo holocausto? O Brasil corre o risco de sofrer um golpe tão opressor quanto o de 64? Muitas vezes, quando visitamos nosso passado, nós ficamos perplexos e sem entender como a humanidade foi capaz de tantos desrespeitos e atrocidades. Mas foi aprendendo com nossos erros e acertos que atualmente é um tanto quanto improvável que acontecimentos desse tipo aconteçam na mesma proporção que já aconteceram. Sim, mas isso não quer dizer que nós estamos livres de regimes opressores. Muito pelo contrário, sempre haverá pessoas que distorcem os fatos ou só consideram verdade aquilo que lhes convém para poder manipular os outros. Mudando de assunto, agora eu queria que você pensasse em uma pergunta e pausasse o vídeo. Quem é você? Essa é difícil de responder, né? Eu tenho certeza que você não chegou a nenhuma resposta concreta, mas com certeza vários flashes da sua vida passaram pela sua cabeça. Isso só mostra que você é quem você é hoje por causa das experiências que você viveu. E do mesmo modo ocorre com a história. Refletindo sobre tudo que falamos até agora, podemos perceber que as experiências históricas, elas são essenciais, pois permitem a identificação e o combate a governos autoritários, além de contribuírem para a construção de uma identidade nacional, possibilitando o aperfeiçoamento e evolução da humanidade. Para começarmos o nosso primeiro argumento, nós devemos reforçar que os museus e centros de memória são espaços de transmissão do conhecimento acumulado, os quais enfatizam a relação presente-passado. E esses espaços guardam fragmentos, sejam objetos ou documentos dos mais variados, sobre o que restou da vida em outras épocas, seja na nossa ou em outras culturas. Esses objetos nos trazem inúmeras possibilidades de reflexão ou estudo da nossa própria espécie ou a compreensão de outras espécies que influenciaram direta ou indiretamente na formação da nossa. É por isso que o que se perde com o incêndio como o do Museu Nacional no Rio de Janeiro não é um conjunto de coisas sem valor, que podem talvez interessar meia dúzia de visitantes que vão lá só para tirar fotos, mas centelhas de conhecimentos que já mudaram ou que ainda poderiam mudar a forma como enxergamos o passado, o presente e até mesmo o futuro, e que contribuem para a formação da nossa identidade nacional. Nesse caso, não é possível falar que esse acontecimento foi um acidente, já que os sucessivos governos vêm priorizando a sua aliança com a burguesia que os financia e os sustenta, mantendo dessa forma um total descaso com o nosso patrimônio cultural e histórico. E essa pode ser considerada uma estratégia política que busca o apagamento do passado, e não mais de construir e manter espaços públicos em que a população possa circular, em que seja possível realizar ações vinculadas ao processo educativo e em que pesquisadores tenham estrutura para produzir novos conhecimentos. Mas Ana, qual seria o objetivo dos governos com a destruição do passado? Boa pergunta, Vicky, porque isso nos leva direto ao nosso segundo argumento. Segundo o criador do positivismo, Auguste Comte, a história é uma disciplina fundamentalmente ambígua e, portanto, passível de várias interpretações. O estudo e a reinterpretação da história baseada na ambiguidade dos fatos históricos e na imparcialidade com que esses fatos podem ser descritos é chamada de revisionismo histórico. Porém, de acordo com a historiadora e antropóloga brasileira Lilia Schwartz, a reinterpretação do passado abre margem para a atuação de governos autoritários que distorcem acontecimentos e discursos políticos para manipular a população. Nesses governos, segundo ela, as pessoas querem rever teorias já assentadas, e o perigo é elas não dialogarem com os dados, e sim com verdades pré-determinadas que não têm nada a ver com os fatos. Exatamente, Vicky. Em seguida, surge o negacionismo histórico, que diz respeito às estratégias desse revisionismo que subtrai as tensões, ignora as fissuras, menospreza as explorações e os atos de resistências e lutas em nossa história, reduzindo-os às expressões como o marxismo cultural, com o objetivo de destruir e apagar qualquer vestígio de consciência pública que coloque em xeque os fundamentos ideológicos do poder vigente e de impor significados próprios à história para legitimar esse mesmo poder. E para concluir o vídeo, vale lembrar que cuidar do nosso patrimônio histórico-cultural é cuidar para que os erros do passado não se repitam novamente. É deixar os registros de épocas sombrias vivos para que elas não voltem a nos assombrar. É também reconhecer e se orgulhar de vitórias que não merecem deixar de ser comemoradas. E é manter provas de que os tempos podem estar conturbados, mas que sempre pode haver um futuro em que isso seja apenas um passado que não deverá ser esquecido.